começou a maior festa do Brasil. Vem conhecer um pouquinho sobre o Carnaval e suas origens. Oi, gente audaciosa! Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, dançando bastante, festejando muito. Mas, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Victoria Rafaela, sou historiadora e escritora, e este aqui é o Sendo Audácia. Mas antes da gente iniciar o conteúdo maravilhoso de hoje, eu venho pedir para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. No meu Instagram pessoal, @autora.victoria, e no meu Wattpad, que é Vicky Rafaela, tudo junto. E é lá que eu coloco minhas obras, pessoal, até que eu comece a lançá-los em físico ou em e-book. Também venho pedir para vocês, por favor, que se inscrevam no meu canal, curtam, ativem o sininho de notificação, comentem para que eu e o YouTube saibamos que vocês estão gostando bastante do conteúdo que eu estou apresentando e para que ele também possa compartilhar para mais pessoas. Ah, e não se esqueça, vocês também podem me ajudar compartilhando com amigos, familiares, conhecidos ou até mesmo nas suas próprias redes sociais. Como vocês já devem ter visto no título do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Carnaval, suas origens, sua história, suas mudanças e tradições através dos séculos, das épocas e principalmente suas variações de acordo com vários lugares do mundo, incluindo e principalmente aqui no nosso país, o Brasil, onde ele tem uma fama muito grande. Vamos deixar de enrolação e vamos para o que interessa. Vamos falar de Carnaval. O Carnaval, como conhecemos atualmente, ele tem relação com o catolicismo, com a Igreja Católica e com o período da Quaresma, antecedendo a Quaresma. Contudo, ele teve início na Antiguidade com vários tipos de festividades. Porém, não se sabe qual dessas festividades realmente foi a pioneira como Carnaval. E para lembrar, ela não teve em seu início o nome Carnaval, mas várias variações. Os primeiros registros que se tem das festas que futuramente viriam a se tornar o Carnaval tiveram origem na Babilônia. Acredita-se que 2 rituais podem explicar a origem dessa festividade. O primeiro deles é as Sacéias. E nessa festa acontecia o quê? Um prisioneiro, ele era escolhido para receber a coroa, vestimentas, o trono, o reino, e substituir, ficar no lugar do rei atual da época. Então ele bebia, comia, participava de festas, ele até mesmo dormia com as esposas do rei. Por vários dias ele era o rei, ou seja, tinha uma inversão ali do papel que ele teve a sua vida inteira. Quando esse período de festividade acabava, o prisioneiro era despido de toda a sua glória, chicoteado, aprisionado e morto, para que as pessoas soubessem que depois desse período ele voltou a ser quem ele era e que ele não era mais digno de ter tanta glória e por isso merecia a morte. Um evento que pode explicar também essa origem acontecia na Mesopotâmia e lá acontecia durante o equinócio de primavera para comemorar as festividades de um novo ano. E ela tinha relação com o deus Marduk, que foi um dos primeiros deuses mesopotâmicos da época. E nesse ritual acontecia era um pouco parecido com o que acontecia na Sacéias. Só que ao invés de ser um prisioneiro, era o rei. Ele era todo despido de sua glória, de suas vestimentas, coroa, de seu trono. E lá ele era chicoteado perante a imagem do deus Marduk, mostrando que ele era vulnerável ao deus e era obediente e se curvava às vontades do deus. Isso acontecia durante alguns dias. Quando o ritual acabava, ele retornava ao seu título, ao seu posto de rei da Mesopotâmia e voltava até a glória que ele tinha antes. E a relação entre essas duas, dessa inversão de papéis, ela também é um motivo que explica
o que não fazemos hoje, que é homem se vestir de mulher, mulher se vestir de homem, usarmos vestimentas para nos esconder. Essa troca de variações na sociedade, né, de status, posição na sociedade, papéis na sociedade, é explicada nesses dois rituais. Já a associação entre carnaval e as orgias que acontece, ela remonta da época das mitologias e relações greco-romanas. Por que disso? Porque se acreditava que durante a festa da Bacunália, que tem relação com o deus Baco, que é o deus dos vinhos e das festividades, que na mitologia grega é conhecido como Dionísio. Para quem assistiu Percy Jackson sabe que eu tô falando do Sr. D. Essas festas eram onde todo mundo se entregava, bebida, comida, aos prazeres da carne, à festividade. E é por isso que se tem essa relação entre carnaval e orgias, por causa dessas comemorações que aconteciam tanto em Roma quanto na Grécia, por isso greco-romano. Por conta dessas festividades e desse jeito, ficou relacionado o carnaval com a orgia. Já em Roma, também aconteciam duas festividades que estão relacionadas com a origem do carnaval. A primeira é a Saturnália, e ela acontece durante o solstício de inverno. Já a segunda, que é a Lupercalia, ela acontece durante fevereiro, pois na época fevereiro é considerado como mês das divindades infernais, e por isso aconteciam essas festas onde também tinha muita comida, bebida, inversão de papéis na sociedade para se proteger desses deuses infernais, mas também para festejar mais um dia de vida, mais um ano de vida, pela colheita muitas vezes, ou até mesmo pelo próprio inverno que havia terminado, ou iria começar. Agora eu não estou me lembrando muito bem a estação, que é em fevereiro lá em Roma, mas eu acredito que seja inverno. Me corrijam se eu estiver errada. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a relação entre carnaval e o cristianismo. Como já é de se imaginar, a Igreja Católica começa a repudiar todas essas festas que têm relação com o carnaval, pois eram festas pagãs. Então ela vai trazer um novo significado para a festa, porque eles criticavam essa inversão social, pois diziam que quando você invertia a posição social, homem se vestir de mulher e vice-versa, rico fica pobre, pobre fica rico, quando isso acontecia, as pessoas estavam invertendo os papéis de Deus e do demônio perante a sociedade. E foi porque o cristianismo criticava essas festividades pagãs e essa inversão social, onde homem se vestia de mulher e vice-versa, onde o rico ficava pobre e vice-versa, que foi criado na Idade Média a Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa e é um período de jejum. E ela foi criada a Quaresma para esse período de jejum, e o Carnaval, que ganha o nome de Carnes Levali, surge como um período onde as pessoas podem viver a vida mundana, cometendo orgias, entregando aos prazeres da carne, bebendo, comendo, festejando. Antes desse período de 40 dias, ela podia ser livre, de acordo com os termos deles na época, e festejar, para que depois, durante 40 dias, houvesse jejum, oração e purificação. O carnaval, na época, ele acontecia durante vários dias, do período do Natal até a Páscoa, ou melhor, até os 40 dias antes da Páscoa, que era o período da Quaresma. Agora a gente vai falar sobre o carnaval na Europa medieval e na Europa moderna. Durante os carnavais no período medieval, os homens em período fértil, entre a idade dos seus 16, 30 anos, na época antes deles se casarem e ter filhos,
Eles se fantasiavam de mulheres e saíam nas ruas fazendo mó bagunça, mó algazarra, dizendo que eles eram habitantes da fronteira entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E por conta disso, eles invadiam casas, se empanturravam de comidas e bebidas a noite inteira por vários dias. Já no período do Renascimento, lá na Itália, se surgiu a Commedia dell'arte, que era um teatro improvisado a céu aberto, onde as pessoas faziam críticas, faziam peças mais sentimentais ou até mesmo mais cômicas, e ela fez muito sucesso até o século XIX. Já em Florença, as canções que eram tocadas, elas foram criadas para fazerem parte dos desfiles da época, e elas eram acompanhadas, ou elas acompanhavam, uns carros muito bem decorados, que eram conhecidos como trionfi. E é daí que vem um pouco mais da origem dos carros alegóricos de hoje em dia. Já em Roma e Veneza, as pessoas saíam nas ruas usando uma coisa chamada balta, que era um capuz preto que cobria seu rosto, cobria rosto e ombro, com um chapéu de 3 pontas e umas máscaras brancas. E acredita que é assim que surgiu a tradição de se fantasiar e usar máscaras durante o período do carnaval. No vídeo de hoje vamos falar sobre o carnaval aqui no Brasil. Afinal, a tradição aqui ela é muito, muito grande e roda o mundo inteiro como um dos maiores eventos, um dos maiores carnavais do mundo inteiro. O carnaval ele foi trazido para o Brasil junto com os colonizadores portugueses no século 16 e 17. E ele chegou aqui com uma brincadeira popular chamada entrudo. O que é esse intrudo? Ele tem várias brincadeiras que aconteciam onde as pessoas zoavam e brincavam umas com as outras. E a principal delas é a molhadela. O que é essa molhadela? Que é a brincadeira que eles mais gostavam de fazer. As pessoas faziam baldes, garrafas, frasquinhos, o que tivesse ali no momento, com ou água aromatizada, com cheirinhos, ou com água mal cheirosa, às vezes com xixi, água de esgoto, água de rio que tava com cheiro forte. Aí elas pegavam, ficavam nas janelas ou em algum lugar alto, ou até mesmo andando na rua. E aí quando uma pessoa totalmente distraída e desprevenida passasse, ela era toda molhada. Daí a origem de molhadela. Mas você tinha que ter a sorte ou de pegar água com um cheiro gostoso, ou, se você desse azar, pegar uma que tivesse com urina. Eu acho que essa parte não ia ser muito legal. Como essa brincadeira ela foi ganhando esse status de zoação popular, depois de um certo tempo, a própria monarquia fez uma petição para proibir o entrudo de ser brincado nas ruas, de ser feito nas ruas. E é por causa disso que a gente começa a ter novos gêneros e tipos e ordens de carnaval. E é aí que surgem os cordões, ranchos e as marchinhas. Como o carnaval da época era totalmente bagunçado, desregrado, sem nenhum tipo de controle, foi-se criado então técnicas, que é o cordão e o rancho, para se manter a ordem policial e a organização no período de festividade. Os cordões nada mais são uma inspiração que originou dos cordões que eram feitos durante os rituais religiosos, aonde as pessoas davam as mãos e aí elas impediam que os fiéis chegassem perto da imagem de Jesus ou do padre e dos ministros, como sinal de proteção. E foi aí que surgiu os cordões. As pessoas se colocavam cordões, ou mesmo as pessoas faziam-se cordões, e aí os policiais conseguiam manter um controle. Então cada cordão era um tipo de festividade, como capoeira, o Zé Pereira. Para quem não sabe, os Zé Pereira são tocadores de um grande bumbo,
E aí, para manter essa organização, isso foi criado. E também foi criado os ranchos, que também é um modo parecido com os cordões, só que eles aconteciam mais nas zonas rurais e não eram tão grandes ou resistentes, por assim dizer, comparado com as cidades, onde tinha mais gente, mais pessoas pulando carnaval, se divertindo e tudo mais. E também foi no século XIX que surgiu as tão famosas marchinhas de carnaval. E ela teve sua primeira figura importante e sua origem com Chiquinha Gonzaga e sua famosa canção O Abre Alas, que se você for no carnaval você vai saber do que eu tô falando, porque essa música sempre toca. Mas o samba, ele só vai surgir como conhecemos hoje em dia em 1910, com a canção Pelo Telefone, que é cantada e composta por Donga e Mauro de Almeida. E com o passar do tempo, ela se torna o legítimo representante do carnaval brasileiro. Também tem, gente, como gêneros os afoxés, o frevo e os corsos. O afoxé, que é um ritmo musical, ele surgiu na Bahia com a clara intenção de manter vivo as tradições africanas no nosso país. Os primeiros afoxés que fizeram sucesso foi a Embaixada da África e Pandegos da África. Por volta desse mesmo período se surgiu o frevo lá em Recife e o maracatu nas ruas de Olinda. Já o corso, ele surgiu em 1910 lá no Rio de Janeiro. E ele nada mais é do que as pessoas da elite dentro de vários carros conversíveis desfilando pela Avenida Central, que atualmente é a Avenida Rio Branco. E essa festividade durou até a década de 1930. E não podemos deixar de falar das famosas escolas de samba e do trio elétrico. Bom, as primeiras escolas de samba surgiram em 1920 e é uma união do desenvolvimento entre os cordões e os ranchos. Eles se uniram e formaram as primeiras escolas de samba que temos registro é a Deixa Falar, atual Estácio de Sá, que foi fundada em 1928, e a Vai Como Pode, que é a atual Portela. E a primeira disputa entre escolas que nós conhecemos hoje, onde as pessoas das escolas desfilavam desses jeitos e alguém ia lá e dava nota, ela aconteceu em 1932 lá no Rio de Janeiro. Já os famosos trio elétricos, eles surgem apenas em 1950 lá na Bahia, com Dodó e Osmar, ao utilizarem um caminhão antigo, onde eles colocaram instrumentos em cima e saíram pelas ruas da Bahia cantando marchinhas, canções e músicas e chamando todo mundo para participar. Contudo, o termo trio elétrico ele só vai ser utilizado um ano depois, em 1951, quando Dodó e Osmar convidam Temóstocles Aragão para participar do show. E assim começa a se tornar o que nós conhecemos hoje como o trio elétrico. Porém, em 1979, ele vai sofrer uma grande modificação, quando Moraes Moreira ele adiciona o batuque dos afoxés à composição musical. E aí nós conhecemos, ele se torna o trio elétrico que conhecemos hoje e que é tão famoso no estado da Bahia, principalmente em sua capital, Salvador. Agora, para finalizar esse vídeo com chave de ouro, vamos falar sobre os sambódromos e os tradicionais desfiles de carnaval. Em 1984, foi criado no Rio de Janeiro a Passarela do Samba ou Sambódromo. E ele foi criado durante o mandato do ex-governador Leonel Brizola, com um desenho arquitetônico do incrível Oscar Niemeyer.
Um tempo depois, um sambódromo também foi criado em São Paulo. E até hoje, tanto o sambódromo em São Paulo e principalmente o sambódromo do Rio são símbolos do carnaval. Já os desfiles de carnaval, eles vêm desde a época dos cordões, dos ranchos, das marchinhas. Só que na época ele acontecia em espaço fechado, ali na rua mesmo, mas em espaços delimitados pela polícia, sempre em pequenos grupos. Mas com o passar do tempo, esses desfiles vão ganhando cor, alegria, espaço e muita gente participando. E aí, com o passar do tempo, ele vai ganhando as formas que nós conhecemos hoje. E é por conta de toda essa história que o Brasil carrega em relação ao carnaval, que é uma das maiores festas do ano que acontece no nosso país. E vem gente de fora só para participar desse evento. E sim, gente, esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que eu esperava. Peço desculpas se em algum momento ficou complicado de entender ou se ficou muito monótono. Mas eu agradeço desde já por você ter chegado até aqui, acompanhado minha opinião. Foi muito gostoso falar sobre essa festa. Espero que vocês tenham gostado. E é por isso que eu venho pedir para vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do conteúdo. Se vocês querem saber mais coisas sobre o carnaval, porque tem muita coisa para falar. Isso aqui é só um pequeno apanhado do que é essa festividade, tanto no Brasil quanto fora. Nós temos a festa muito linda lá em Nova Orleans, e se vocês quiserem posso trazer um vídeo falando sobre ela também, lá nos Estados Unidos, muito linda. Comentem também, eu aceito pedidos de vídeos para o momento histórico, sobre Segunda Guerra Mundial, Primeira ou qualquer outro tema que vocês queiram saber, eu vou tentar trazer aqui para vocês. Peço que se inscrevam no meu canal, porque isso vai me ajudar bastante. Curtam o meu vídeo para que o YouTube possa também entender que vocês estão gostando do meu conteúdo. E compartilhem com seus amigos, familiares, em suas redes sociais, porque isso vai ajudar muito o meu canal a crescer e muito a mim a continuar fazendo esses vídeos. Muito obrigada para todo mundo que já chegou até aqui. Bom carnaval para quem for pular carnaval. Bom carnaval para aqueles que gostam de ficar em casa, apenas assistindo um filminho, pois você está no seu direito também. Tenham boas festividades. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijos